Hoje nós vamos estar recapitulando a última lição da lição como um todo, né, desse trimestre, que ela trouxe como título Descanso em Cristo. A partir do sábado que vem já estaremos com uma nova lição e nela vamos estudar a respeito do livro de Deuteronômio. Então, para aqueles que ainda não adquiriram a lição, ainda há tempo, tá? Nem que seja um PDF, é possível conseguir com facilidade, pelo menos para a semana que vem, e tentar aí adquirir a lição para poder acompanhar no próximo trimestre também. Bom, a lição dessa semana, ela traz como tema Descanso Supremo. Para aqueles que tiverem a lição, deem uma olhada nesse momento a respeito dessa ilustração que aparece aí na primeira página. Acompanhado da ilustração, nós temos o verso áureo, que também direciona a mente para o que diz na ilustração. O verso áureo da semana está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que fala o seguinte: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na minha visão, apenas esse versículo já dava o debate da lição toda e sairíamos daqui já bem enriquecidos com a lição da semana. Mas a lição traz muito mais do que isso. Nós, avançando aí um pouquinho para a parte de domingo, uma visão do fim é o título. Na parte de domingo nós vemos aqui a história de João. João, naquela época, era o último discípulo vivo. E nesse relato da lição, ele traz um contexto de sofrimento desse discípulo. Imaginem vocês, o último discípulo, o último vivo que tinha vivido junto com Cristo enquanto estava na terra. E fiel. Talvez nós, na visão humana, a gente iria pensar o seguinte: bom, então ele merecia ali ter algum privilégio, né? Ter algum cuidado especial, ter algum um final de vida mais tranquilo, né? Mas é incrível que Deus, assim, Ele promete estar conosco, mas não nos livra daquilo que é necessário passar. E agora João, ele foi chamado ali diante de Roma para poder justificar, né, sobre a sua fé, ali sobre ameaças, sobre acusações. Ele tinha que agora ou manter a sua fé ou correr o risco ali de ser morto. E como a gente conhece da história, ele ali se manteve fiel. E naquele instante ele foi então jogado num caldeirão de óleo fervendo. A gente lembra até do sermão, né, do domingo passado, né, que falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram jogados na fornalha. E ali João agora ele se manteve fiel e foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Era para ter morrido, não era? Mas Deus disse que ainda não era a hora, não era o momento. E agora aqueles homens foram obrigados a retirar João dali, né? O que podemos fazer? Não morreu? Então, pensar numa outra estratégia. É incrível como que Satanás pensa nas estratégias para destruir os filhos de Deus, destruir os planos que Deus faz, e ao mesmo tempo Deus reverte tudo e torna isso como sendo a bênção. Assim como lá no período de José, né, que foi vendido como escravo, sofreu, e olha como Deus reverteu a situação. Agora estamos aqui na situação de João. Não conseguiram matá-lo por meio de caldeirão de óleo fervendo. Então pensaram o seguinte: nós vamos levá-lo então para a ilha de Patmos, deixá-lo isolado. A lição fala que era uma ilha bastante rochosa, provavelmente sobreviver ali era um desafio muito grande. Imagino eu que talvez a alimentação fosse escassa, né? Enfim, seria colocado lá para morrer. Então tirava ele de cena, pegava-se João, tirava de cena agora, deixava aprisionado, esperando que ele morresse.
Mas como eu comentei há pouco, Deus reverte a situação. E agora João ali sozinho, como homem como nós, teria tudo para reclamar com Deus, né? Mas Senhor, fui fiel tanto tempo e agora o Senhor me coloca aqui para eu sofrer nesse lugar, para ir morrendo aos poucos aqui? Mas a lição comenta, e quando a gente pega o Espírito de Profecia também ele acrescenta, que em vez de João reclamar, ele simplesmente aproveitou aqueles momentos a sós com Deus para refletir sobre a sua vida, para elevar os pensamentos ao céu, para conversar com Deus, para aumentar ainda mais a sua intimidade com Deus. E aí nós voltamos para a lição, tá? E ali naquele contexto, agora Deus revela a João o que haveria de acontecer no tempo do fim. Em especial lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, traz assim, isso nas palavras de João: E vi novo céu e nova terra, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Quando a gente vai nos escritos de Ellen White, no livro de profecia, ele comenta o seguinte, que quão maravilhoso seria para o nosso crescimento espiritual se a gente pudesse dedicar pelo menos 1 hora no dia para pensar no céu, refletir sobre o céu. E agora imaginem João, não apenas tendo essa oportunidade, mas podendo ver, visualizar essa imagem, essa cena de Cristo voltando. A liçãozinha de domingo, ela traz no finalzinho uma pequena pergunta. Fala assim: apesar das dificuldades, temos fé ao saber que Deus conhece o futuro e que tudo será melhor? Será que essa é a nossa visão hoje? Será que a nossa fé hoje permite que a gente passe por situações difíceis sem perder o foco? Ou será que isso deveria ser assim, mas nós ainda estamos um pouco a desejar em relação a isso? Na Bíblia a gente tem vários exemplos, né, de situações semelhantes que provam ali que de fato essa é a melhor atitude a ser tomada. Na parte de segunda-feira, vocês podem contribuir também, irmãos. Alguém quiser participar, tá? Fique à vontade. Na parte de segunda-feira, vem falando o seguinte: começa nos levando ao livro de Mateus, Mateus capítulo 24, versículo 3. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus, ele responde a pergunta dos discípulos sobre quando sucederiam as coisas, tá? Referentes ao tempo do fim. Mateus capítulo 24, versículo 3. Traz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa pergunta ocorreu logo depois que Jesus, contemplando o templo, falou que ali não permaneceria pedra sobre pedra, né? Então os discípulos entenderam ali que ali provavelmente ele estava falando do tempo do fim, porque como poderia uma construção daquele porte, né, ser destruída por mão humana com tanta facilidade? E agora eles questionam. E na sequência vem algumas dicas quando que o tempo do fim estaria próximo. Vamos ler um pouquinho mais? Versículo 4 fala assim: ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Alguém já ouviu falar de alguém se anunciando como Cristo? Bastante, né?
Inclusive, eu não sei se está vivo ainda, o último que se anunciou como Cristo. Eu não tenho certeza se está vivo ainda, mas tinha até os seguidores, né? Tudo certinho, né? Como se fosse de fato Cristo. Na Bíblia já alertou sobre isso. Muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. O 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Também está no nosso tempo. Tudo bem que poderíamos falar, olha, sempre houve guerras, correto? Mas comparado com a frequência que isso tem vindo à tona, a gente fica alerta que o tempo do fim está se aproximando cada vez mais. E aí fala assim, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa alerta Cristo apresentou quando ele esteve nesse mundo. E isso foi há quase o quê? Há quase 2000 anos atrás. Os discípulos viveram na esperança de que Cristo voltaria nos seus dias. E muitos outros após eles viveram também na esperança que Cristo estaria de volta nos seus dias. Hoje, acredito que também muitos vivem, inclusive nós, com a esperança de que Cristo volte logo. Quem sabe até na nossa geração. Mas Ele não voltou ainda. A lição, ela traz um questionamento, perguntando o seguinte: como será a vinda de Cristo? Como podemos nos prevenir para não ser enganados? Será que a vinda do homem, ou melhor, a vinda de Cristo, será... porque assim, a Bíblia fala que todo olho verá, correto? Todo olho verá a vinda de Cristo. Será que ele vai depender de alguma tecnologia do mundo, talvez? Uma projeção de imagem via satélite ou algo do tipo, via internet, talvez? Porque na nossa mente humana é difícil a gente imaginar, partindo do princípio que o mundo é redondo, né? Que se Cristo volte de um lado, como é que quem está do outro lado iria ver? Na minha mente fica difícil entender, mas aí eu falo, bom, Cristo disse isso. Como Ele vai fazer? Não sei, só sei que eu vou ver. E não vai ser o quê? Por meio de tecnologia. Não vai ser você estar na rua, de repente aparece lá na televisão, olha, Cristo está voltando lá no Japão. Está aqui a imagem, ao vivo agora, coberturas, rádios todas. Não é dessa forma que Cristo diz sobre a vida dele. Então estarmos alerta. Porque hoje, da forma que o mundo está, com a tecnologia que nós temos, é muito fácil. Já está muito fácil. Imagina que nos próximos anos será mais fácil ainda simular uma situação como essa. De repente até a projeção aérea, aí, né? A projeção da imagem, não sei. Enfim, mas estarmos alerta. A Bíblia nos alerta que todo olho verá. Todo olho verá. Ô Jefferson, eu acredito que a gente está muito próximo desse momento. Nós estávamos até conversando lá em casa e recentemente tem muita gente aí nas redes sociais postando textos, postando acontecimentos, né, que evidenciam realmente o que nós estamos vendo nos últimos dias. E a gente se preocupa muito com sinais, né? Tentando assim, isso é do homem, né? Tentando, quem sabe, estabelecer uma data aí. Tem alguns já enfatizando setembro, aí tem alguns que já estão falando em 2027, não sei o que vai ter em 2027, mas tem gente falando nisso. Ou seja, muita gente alarmista. O que nós, como cristãos, temos que entender é o seguinte: a volta de Jesus é algo que vai se dar, eu acredito, em breve, mas se nós analisarmos, por exemplo, o tempo dos discípulos, eles pregavam como se Jesus fosse voltar nos dias deles. E já se passaram quase 2000 anos, né? Ou 2000 anos. Então, nós hoje temos que ter essa sensação, sim, mas nós temos que
estar preparados, porque o momento da volta de Jesus, para mim, é no momento que eu partir dessa vida. Ou eu sei quando vai ser isso? Não sei. Então eu tenho que estar preparado para esse momento, né? E claro que ele vai vir de uma forma literal, todo olho verá, né? Eu acredito que em alguns momentos a gente vai vê-lo pela televisão, talvez, em outros a gente vai ver claramente, né? Porque todo olho verá, vai estar sendo... Eu imagino que vai ser um acontecimento que vai causar uma grande reviravolta no mundo, uma polvorosa, todo mundo vai ficar aí assustado, alguns, né, outros felizes, né? Mas todo olho verá, e vai ser um privilégio para aqueles. Por outro lado também, vai ser momentos difíceis. Esses que vão poder ver Jesus voltar, vão passar por grande tribulação. E será que a gente está preparado para esse momento? Diz que Deus vai levar alguns antes, né, que não vão suportar essas tribulações. Então, o fato é que a gente tem que estar preparado hoje, porque Jesus pode voltar a qualquer momento para nós. Imagino eu assim, por que quando eu comento assim que dificilmente a mídia vai conseguir fazer cobertura, por que acontece com o Wi-Fi de vocês hoje quando está um tempo de chuva? Normalmente, falha, não falha? Quando está um dia de chuva, trovoado, relâmpagos. Agora imagine Cristo voltando. A Bíblia fala que a natureza vai gritar alto. Então assim, acho que trovões, tempestades, raios, tsunamis, terremotos, assim diante, tudo vai estar ao mesmo tempo. Qual sistema humano vai funcionar nesse momento? Até as linhas aéreas, né, volta e meia tem aí uma turbulência, perde um pouco o contato com a torre, depois restabelece, né? Então nós não temos um sistema seguro, mas os olhos verão. Um detalhe que eu queria trazer aqui para o comentário que o Elton fez, é em relação à data. Como que a gente conhece melhor uma pessoa? Não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Mas é quando você vai de surpresa na casa dela ou quando você avisa antes? Quando vai de surpresa, fica uma situação meio ruim, né? Às vezes a pessoa fica meio sem jeito, mas ali você viu o que ela é, porque é a vida dela todos os dias. Quando a gente avisa antes, a gente se prepara. A gente se prepara antes, então a gente tenta ter uma boa apresentação. Não que de fato a gente seja tudo aquilo, mas tenta ter uma boa apresentação. E quando eu marco a volta de Cristo, se a volta de Cristo tivesse marcada a data, eu acredito que teria muito maior chance de muito mais pessoas se perderem do que sem data marcada. Porque digamos que foi marcado, olha, fevereiro do ano que vem, Cristo está voltando, tal dia. Fala, poxa, eu estou em setembro, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar só mais um mesinho aqui, mais ou menos, e vou começar a me preparar. A partir do momento que eu começo a me preparar, pensando em ser salvo naquele dia, eu estou tentando comprar a salvação. Eu estou tentando me preparar, já querendo algo de volta. Olha, vou fazer assim porque eu vou ser salvo. Sua vida vai se tornar cansativa. Você não vai conseguir dormir direito o tempo todo preocupado, né? Porque você vai estar vendo a sua falha, o tempo está se aproximando, cada dia é um dia menos, tem tanta coisa para arrumar e você não dá conta, e Cristo vai chegar e você vai se perder, provavelmente. Qual que é a diferença quando não tem data marcada? Eu parto do princípio que a minha entrega é diária, como também foi colocado, né? Bom, para mim, Cristo volta o dia que eu morrer, certo? Ou, se Ele voltar enquanto eu estou vivo, também é uma possibilidade. Mas quando eu penso assim, eu me preocupo agora com a minha entrega pessoal com Cristo. A cada dia, a cada instante, eu vou avaliar a minha vida e tentar melhorar, não porque eu estou tentando barganhar a salvação, mas porque eu sou grato a esse Deus que eu conheço.
Eu sou tão grato a Ele que eu quero obedecê-lo, segui-lo por amor, por tanto que Ele já fez por mim. Eu olho para a minha vida, tantas as bênçãos que Deus já colocou na minha vida, então eu sou grato a esse Deus. Então dia após dia eu tento agradar a mais e mais esse Deus. Então é totalmente diferente o foco. E outra, a vida torna-se mais tranquila assim, quando eu penso dessa maneira. Mais leve. Caminho em mais paz com meu Deus. A lição de segunda, para a gente fechar aqui, ela compara também a volta de Cristo com o tempo do dilúvio. Noé esteve ali pregando, enquanto construía o barco, né? Ele esteve pregando para aquele povo, dia após dia, falando da volta, que iria chover, mostrando publicamente a sua fé, enquanto construía aquele grande barco, né? E o pessoal simplesmente ignorava. Penso eu que naquele tempo não tinham somente 8 pessoas naquele mundo, naquela época. Tinha muito mais gente. E entraram na arca quem? Apenas Noé e alguns da sua família. Somente. E quando eles perceberam que a chuva caiu, e que agora de fato estava acontecendo o que foi previsto, eles quiseram entrar na arca, mas não dava mais tempo. Não era assim que entrava na arca. Assim como será a volta de Cristo. Quando a gente perceber que Cristo está aparecendo, não dá mais tempo de se preparar para isso. É no tempo de paz que temos de nos preparar. Então, e ali fala assim, que naquele tempo do dilúvio, o pessoal estava se casando, enfim, tocando a vida normal, e de repente, caiu a chuva. Só não foi pego de surpresa quem estava atento aos ensinamentos ali daquele tempo de Noé. Ô Jefferson, uma coisa que me impressiona muito e me deixa assustado, são as estatísticas da Bíblia, né? Era um mundo, a Bíblia não relata quantos milhões de pessoas havia na época, mas eu acredito que era um número considerável. Para Deus resolver dar um break ali, tinha que ser muita gente fazendo coisas erradas. Porque hoje tem muita gente fazendo coisa errada e Deus ainda não interviu, né? Mas vai intervir em breve. Mas você vê, só 8 pessoas foram salvas. Quando você pega os 10 leprosos, quantos voltaram? Só 1. Quando você pega os 12 espias, quantos concordaram de entrar na terra? Só 2 de 12. Ou seja, isso serve de advertência para nós. Às vezes a gente está brincando com a nossa salvação. O número de pessoas que será salvo será grande, por conta de que vai se estender a todos os salvos de toda a história da terra. Mas, se a gente for analisar, daqueles que professam ser cristãos e que sonham com o céu, o número vai ser bem reduzido. Se nós pegarmos aqui essa estatística aqui na igreja desta manhã, nós estamos aqui em 6 pessoas, mais 5 ali atrás são 11, vamos repetir aqui, uns 25 pessoas. Isso quer dizer que uns 5 aqui só vai para o céu. A estatística da Bíblia é isso. Eu não estou dizendo que essa é a realidade, mas a impressão que dá é essa. Eu acho que 5 está muito grande. Ainda está muito, né? O tempo de Noé foi só 8 no mundo inteiro, os 25, aqui talvez um meio, né? Metade. Mas a gente aplicando ali nos 12 espias, dá aí quase 20%, né? Então veja bem, o número não será grande. Você vai estar aonde nesse dia? Onde eu vou estar? É isso que a gente tem que pensar. Então a luta é diária, é vigiar constantemente, é clamar pela misericórdia de Deus, é buscar a Deus, porque se você está aqui é porque você quer estar no céu, e eu desejo estar no céu, e eu tenho orado todos os dias: Senhor, não deixa eu me perder, não desista de mim, Senhor, me ajuda, e me ajuda a vencer minhas falhas. Então a gente tem que clamar e buscar todos os dias, porque Jesus está muito perto de voltar. A gente não sabe a data, os sinais estão aí, mas o grande sinal mesmo será a volta de Jesus, né? Então nós temos que estar pronto hoje. Essa é a realidade. E o tempo para nós é hoje, não é amanhã. Mas hoje as estatísticas assustam mesmo, né? Poucas pessoas foram salvas no dilúvio e tal. Mas aqui em São Pedro, assim, não retarda o Senhor a sua vinda, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então assim, a gente tem que se preparar, como você está falando aí, está pronto, né? Mas eu imaginava, quando era molecão,
que o mundo não podia piorar, porque já estava ruim demais, sabe? Olhando para o mal, a impiedade. Mas você vê que que as coisas podem piorar. Então, o tempo vai piorando. Aí eu fico pensando assim, agora eu entendo por que Jesus não voltou ainda. Deus quer tornar patente diante do universo e para o próprio homem mesmo, né? Tem uma menina aí que nem crente não é, postou um vídeo na internet, ela é uma dessas influenciadoras, falando sobre o sábado. Ela falou assim, eu não sou adventista e tal, mas eu comecei a refletir, matar é pecado, adulterar é pecado, está na lei de Deus, isso é pecado. Agora, e o sábado? Por que ninguém guarda o sábado? Vocês ficam dando, entendeu? Por que ninguém guarda o sábado? Então, as pedras estão começando a falar. Então, acho que Deus vai permitir que certos acontecimentos aconteçam com o mundo. A gente fala assim, o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, mas tem grandes regiões da terra que o evangelho não foi pregado, né? Como é que esse povo vai conhecer? Eu acho que esse é o negócio, entendeu? Deus vai, de alguma forma, vai usar gente que a gente nem imaginava para pregar a verdade para eles não terem desculpa, né? De não ter conhecido a verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter esperança, sim, de que boa parte do seu povo seja salvo, desde que nós nos coloquemos, né, nas mãos de Deus, e quando a chuva serôdia, a chuva temporânea, a chuva serôdia, né, estiverem caindo as suas gotas, então vai haver uma grande reforma, né, na igreja. E não é a igreja visível que eu estou falando, é a igreja invisível, né? Muita gente está se despertando em todos os lugares, tá? Com esses acontecimentos. Eu acho que a gente tem que ter esperança e nos prepararmos. Essa semana, né, eu com o Jobert lá na Draga lá, logo na segunda-feira o meu ajudante chegou lá falando para mim que ele passou a noite estudando a Bíblia, né, Jobert, e que o mundo já está se acabando, nós estamos vivendo o tempo do fim. E a gente tentou falar para ele a respeito da Bíblia algumas coisas, mas o coração dele está duro, ele não acredita no que a gente fala para ele. Aí ontem eu falei, Jobert, faz um convite especial para o Leandro, que você vai pregar amanhã. Foi como bater no muro, né, Jobert? Ele fez o convite, na hora ele falou, não, ainda não é o meu tempo. Então, são pessoas assim que a gente vê que Jesus está voltando, tá? Elas têm o conhecimento? Tem, mas elas estão esperando um tempinho a mais. Sim. E é importante a gente voltar aqui na Bíblia novamente, no Mateus 24, versículo 14, finalzinho de onde nós lemos aquela hora. Fala assim, e será pregado esse evangelho em todo o reino, por todo o mundo, para ser testemunha a todas as nações, então virá o fim. Foi comentado que tem lugares do mundo que ainda não pregaram o evangelho. A gente precisa entender o seguinte, se Deus quisesse, Ele poderia um dia colocar um anjo seu, pronto, evangelizava o mundo inteiro. Só que Ele está permitindo que eu e você faça parte dessa missão. Ele está permitindo que eu e você tenhamos também o privilégio de falar desse Deus, de compartilhar aquilo que nós conhecemos. E como professor, também sou professor, né? É incrível que quando você estuda uma teoria, teoricamente para você precisa de um grau de conhecimento, igual a estudar a lição. Eu estudar para mim é uma coisa, eu estudar para estar aqui na frente da responsabilidade é outra. E eu estudar um conteúdo para convencer alguém que aquilo está certo e é daquela maneira, é outro grau de conhecimento. Quando você começa a explicar, aquilo parece que fixa na sua mente e você demora muito mais para esquecer e entende muito mais explicando para o outro. E Deus abre para nós esse privilégio. Ele quer que a gente não tenha entendimento superficial. Ele quer que a gente entenda de fato o que Ele pede e compartilhe com as outras pessoas sobre esse Deus que tanto nos ama. Nosso tempo é pouco, avançando um pouquinho, acho que aqui é fundamental a gente falar da lição de quarta-feira, que fala sobre o estado dos mortos. De maneira resumida, a lição nos leva a refletir sobre onde estão os nossos queridos que já morreram. Nós vemos no mundo que existem diversos entendimentos sobre isso. Um deles é de que a pessoa morre ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Alguns falam que a pessoa falece e agora está olhando pelos vivos e assim diante.
Mas o que fala a Bíblia sobre isso? João, capítulo 11, versículo 11. João capítulo 11, versículo 11. O que Jesus fala sobre a morte? Nós comentamos aqui que a volta de Cristo, para nós, pode acontecer de duas formas. Ou eu ainda enquanto vivo, vejo Ele vindo nos céus, certo? Ou se não, à medida que eu morrer, a próxima vez que eu abrir os olhos, vou ver Cristo voltando. Vocês em algum momento já tiveram um dia bem cansativo, aqueles que a gente fica bem cansado mesmo, e quando se encontraram em uma cama, parece que vocês só deram uma piscada e o dia amanheceu? Vai ser assim a volta de Cristo para mim. Quando eu fechar os olhos para esse mundo morrendo, é uma piscadinha. E Cristo apareceu nos céus. E aí, vamos lá? João capítulo 11, versículo 11, fala assim: Isso dizia, e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Tá? Aí continua aqui, ó, só entendendo o contexto. No 12 fala assim: Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando o repouso, o sono. Veja, Jesus compara aqui a morte a um sono. A um sono. E quando nós estamos dormindo, a menos que a gente esteja com algum problema de saúde ou, sei lá, a cama esteja ruim de alguma forma, né? Normalmente é um momento tranquilo, que você deita, dorme, restaura as forças e acorda bem. Então precisa estar muito claro para todos que aqueles nossos queridos que faleceram, inclusive no último ano eu já tive 2 experiências ruins, né? Uma do falecimento do meu pai e outra do falecimento de uma irmã. A gente precisa ter muito claro que esses queridos estão nesse momento dormindo. Eles não estão sofrendo nada. A vida parou ali, como se estivéssemos diante de um vídeo, né? E dessemos uma pausa no vídeo. Foi pausado. E somente quando Cristo voltar, que eles vão ressuscitar novamente. E naquele momento nós vamos ter a oportunidade de ver novamente os nossos queridos. E quem sabe, subir com eles para o céu também. O nosso desafio é estar preparado para que possamos ir ao céu também. E levar outros conosco também. A lição ela também comenta, ela faz um comparativo das orientações divinas para a nossa vida com o GPS. Fala o seguinte, que depois que surgiu o GPS, tornou-se muito mais fácil e tranquilo a gente se arriscar a caminhos que nós nunca passamos antes. Minha esposa é do Maranhão. Em alguns momentos, nas primeiras vezes nós fomos para lá, a gente se arriscava somente com o mapinha do Google. Ia lá no Google, imprimia um mapinha e pegava aquele mapinha, ia comparando cidade e fomos para lá. Só que muitas e muitas vezes aquilo lá não dava certeza de onde nós estávamos, não tinha uma orientação clara para onde ir. Mas à medida que conseguimos o GPS era muito tranquilo, colocava lá o GPS no painel do carro e pronto. Se eventualmente errasse o caminho, ele já corrigia a rota e falava, olha, por aqui. Cristo deixa para nós a Bíblia Sagrada, que ela faz em nossa vida o mesmo papel de um GPS. Ela indica exatamente o caminho que precisamos trilhar para chegar no céu. Agora, se eu ignorar, no caso GPS, se ele falar para mim, Jefferson, vira à direita, e eu falar, não, você não sabe de nada, eu vou por aqui parece que está melhor a estrada aqui por lá. Muito provavelmente eu vou acabar me perdendo, se eu ignorar o que ele está me dizendo. E a Bíblia é a mesma coisa. Ela nos diz exatamente o caminho que precisamos trilhar para chegar no céu. Não dá para eu ler a Bíblia e aqui falar, olha, vira à direita, e eu falar, não, mas a direita, será? Eu acho que na realidade aqui é quase a direita, eu vou à esquerda primeiro, depois vou para lá. Não é assim.
Se aqui foi dito direito, é direito e ponto final. Tem que seguir o que está dito ali. Senão pode nos levar a qualquer local, menos ao céu. Ô Jefferson, o GPS ele ainda te dá uma segunda oportunidade. Sim. Muitas das vezes você deixa de virar onde ele está te pedindo e você passa, ele te dá um novo rumo. Fala, não, você errou ali, então siga por aqui agora. Entende? Você ainda tem mais uma oportunidade. E muitas das vezes a gente não tem a segunda oportunidade para aceitar o chamado de Deus. Sim. E isso vai pesar para muitos, né? Sim, precisamos ser muito claro isso, né? Essa segunda oportunidade. Às vezes acontece, mas às vezes não. E quando não acontece, ali foi definido o nosso futuro. Deus deixou Caim viver muito com a esperança que ele se arrependesse. Deus esperou Lúcifer do céu. Deus aturou Lúcifer do céu muito tempo antes de dar o checkmate. Acho que, às vezes, Deus espera 20, 30 anos uma pessoa até ela se converter. João melhorou para uma pessoa, um livrinho dele de oração, né? Ele orou para o Mateus se converter, teve 50 de orações respondidas. Ele orou para o Mateus se converter, ela não se converteu de jeito nenhum. E no dia inteiro que o filho morreu, o Mateus foi lá no funeral e o pregador falou assim, no funeral, olha, morreu o nome de Deus, quem vai tomar o lugar dele? Sabe quem levantou? Mateus. Salvou a vida inteira, Deus salvou a vida. É isso que nós precisamos ser claros. Os planos de Deus são muito melhores do que o nosso. Muitas vezes algumas fatalidades acontecem porque é por meio daquela fatalidade que alguma outra situação vai mudar. E não são poucos exemplos, aqui nós temos o exemplo da vida real, né? Da história, certo? Mas na Bíblia a gente tem muitos outros exemplos também assim. Estevão foi apedrejado. O que aconteceu após Estevão? Né? Paulo, digamos que tomou o lugar de Estevão, né? E continuou ali o evangelho. Então Deus sabe o futuro, Deus sabe o que é melhor para nós. E olha, e na maioria das vezes, essa vontade de Deus para mim e para a sua vida, às vezes não condiz com a minha vontade particular. O meu mundo é muito limitado. A gente não conseguiu nem imaginar aqui como que Deus voltaria, né? Simultaneamente no mundo inteiro ver ao mesmo tempo. Mas Deus sabe como isso vai acontecer. E para finalizar a lição da semana, aqui um comentário da parte de sexta-feira fala o seguinte: desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações, e somos tentados a ficar desanimados quando a resposta é adiada ou vem de maneira que não esperávamos. Mas Deus é demasiadamente sábio e bom para atender às nossas petições sempre, justamente no tempo e do modo que desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que realizar sempre os nossos desejos. E, como podemos confiar em sua sabedoria e seu amor, não devemos pedir que nos conceda a nossa vontade, mas buscar identificar-nos com seu desígnio e cumpri-lo. Nossos desejos e interesses devem se fundir com a sua vontade. Isso está no livro Obreiros e Evangelistas, página 209. Dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. As sepulturas se abrirão e os mortos sairão vitoriosos, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade. Conselho sobre mordomia, página 350. Que seja essa a nossa confiança em Deus e a nossa esperança. Sim. O importante é confiar e descansar nos seus braços, né? Descansar que tudo o que ele disse vai se cumprir. E que as tribulações que nós temos passado nesse mundo, muitas delas nós não entendemos. Seria mentiroso da minha parte se eu falasse: olha, tudo que aconteceu da minha vida eu encarei de uma boa.
não fiquei triste em momento nenhum, estaria mentindo. Porque não é assim. A gente fica triste sim, a gente sofre sim, mas nós temos esperança de um Deus maior que cuida de nós e que um dia vai nos explicar certinho, em detalhes, o porquê da necessidade de cada coisa que aconteceu na nossa vida ou na vida daqueles nossos queridos. Que Deus nos abençoe. Amém.